Olá, a paz, meus irmãos. Aqui quem fala é a pastora Raquel. Eu não sou muito de gravar vídeo, mas eu senti a necessidade de compartilhar com vocês a respeito desse tempo que nós estamos passando, para poder comentar sobre o impacto disso tudo na igreja. É uma forma que o Senhor nos trouxe de nos alertar nos dias de hoje para o que está acontecendo e para coisas futuras que ainda irão acontecer, para que a nossa igreja, para que o povo de Deus, ele não seja pego de surpresa. Então essa palavra, ela é muito forte para a liderança da igreja, que Deus confiou o seu rebanho e que em breve vai ter que prestar conta das suas ovelhas. Então, eu vou começar aqui com os irmãos lendo a respeito aqui de algo que marcou a história, que foi quando Salomão ele construiu o templo, quando Salomão terminou a sua obra da construção do templo e ele fez preparativos para consagrar o templo ao Senhor. E depois de tudo concluído, aqui fala que Salomão ele ora a Deus e ele consagra aquele templo ao Senhor. Aí nós vamos ler lá em 1 Reis, o capítulo 8, nós vamos ler aqui a partir do verso 28, que diz assim: Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que se faz o teu servo diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos, noite e dia, sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Salomão aqui ele estava expressando para Deus a, a respeito da finalidade daquele templo, que era para ser um lugar de oração, um lugar onde o povo entraria ali para poder suplicar ao Senhor e para que o Senhor pudesse ali ter uma comunicação com o seu povo. É como nós ouvimos dizer que a casa do Senhor é casa de oração. E logo depois que Salomão ele faz essa oração ao Senhor, aqui diz que em uma noite o Senhor responde a Salomão. Lá no capítulo 9 nós vamos ver isso. E aconteceu que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou-lhe a aparecer-lhe, como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santificarei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e os meus ouvidos estarão ali todos os dias. Então, Deus aqui responde a Salomão, dizendo que ele tinha ouvido a sua súplica, a sua oração, pedindo para que Deus ouvisse quando fizessem orações naquele lugar. Então, aquele lugar era exclusivo para que o povo orasse ao Senhor, para que o povo estivesse ali em comunhão com Deus. E então, o que essa palavra ela traz para nós nos dias de hoje? Irmãos, nós estamos aqui no mês de abril de 2020, nós estamos diante dessa situação onde o povo está impedido, né, impossibilitado de manter suas atividades, principalmente de estar na igreja, de frequentar os templos, de fazer o seu devocional, de cultuar ao Senhor, e isso é muito triste. Eu vou dizer para os irmãos que eu caí assim
em si que realmente teria essa possibilidade da igreja não abrir no dia 16 de março, quando eu comecei realmente a me inteirar do que estava acontecendo, porque até então eu não aceitava dentro de mim que a igreja ela poderia não não ser aberta e que os cultos deveriam ser à distância. E aí isso tudo me fez lembrar que no mês de dezembro de 2020, o Senhor ele me fez contar para a igreja uma experiência que eu tinha tido através de um sonho. E essa experiência foi contada numa manhã na igreja, na escola bíblica dominical da igreja ao qual eu faço parte do Evangelho Quadrangular, em Itaguaí, Rio de Janeiro. E essa visão, esse sonho que eu tive, me trouxe preocupações por vários dias. E eu pedindo a Deus revelação sobre esse sonho, como comentei para algumas pessoas, até que numa reunião de oração o Senhor me revelou o que se trataria esse sonho. E eu vou contar para alertar a igreja. Esse sonho mostrava que eu chegava num lugar para poder levar a palavra. Eu estava assim com a Bíblia na mão e eu chegava num lugar. Só que esse lugar ele estava vazio. Eu fui a primeira que cheguei lá. E de repente eu observava que uma onda gigante invadia aquele lugar onde seria feito a programação e varria tudo que estava dentro daquele lugar. E esse lugar, esse edifício, esse prédio, ele ficava em frente ao mar. E depois disso, chegou a organizadora do evento, foram chegando as pessoas, e a primeira coisa que eu falei com a organizadora do evento era sobre aquela onda. E eu perguntei para ela, você não tem medo que venha uma onda gigante e pegue todo mundo que esteja dentro desse lugar? Aí ela falava assim, não se preocupe, olha como é que está o mar, está uma calmaria, como se fosse um tapete, nada vai acontecer. E aí começava o evento. E eu ficava muito preocupada porque eu tinha horário para levar a mensagem, porque dali eu ainda iria pregar em outra igreja. E aí eu avisava para a pessoa que estava do meu lado, olha, eu tenho urgência para levar a palavra, do meu horário é 10h30, eu não posso me atrasar. E começaram as oportunidades, e o tempo foi passando. Quando já estava passando do meu horário, eu alertei de novo a pessoa que estava do meu lado. Eu falei, olha, já está passando o meu horário, eu tenho urgência. E aí a pessoa falava assim, mas você ainda vai ter que esperar mais um pouco, porque depois dessa oportunidade ainda vai ser a minha. E aí eu ficava muito triste, porque eu pensei comigo, poxa, ela sabendo da minha urgência, ela podia ter me dado prioridade. Tudo bem, chegou o momento da palavra, fui chamada para levar a palavra. E, para minha surpresa, quando eu olho para as pessoas que estavam naquele lugar, a maioria tinha saído. Tinha uma meia dúzia de pessoas para ouvir a palavra. E aí eu perguntava para a pessoa que estava ali de frente, cadê todo mundo que estava aqui? Cadê todo mundo para ouvir a mensagem? E a pessoa dizia assim para mim, olha, eles estão na cantina, porque nós vamos precisar arrecadar dinheiro para um outro evento que nós vamos fazer. Então, por isso que foi liberada a cantina. E eu perguntava, mas logo na hora da palavra, aí ela me respondia, olha, e também eu vou pedir desculpas, mas nós vamos suspender a palavra para um outro dia, porque não vai ter mais tempo. E ali eu começava a chorar e saía da presença daquela líder. Eu saía da presença dela e procurava a saída ali daquele lugar. E quando eu estava já no portão, chegava a pastora daquela igreja. E a pastora daquela igreja, ela vinha falar comigo e eu tentava enxugar as lágrimas para ela não me ver chorando. E aí ela me perguntava para onde eu ia.
e eu falava com ela, olha, eu tenho que levar a palavra em outra igreja, porque aqui eu não consegui trazer a mensagem, mas eu tenho que levar em outra igreja. Eu mostrava para ela o endereço que eu tinha que ir, e ela falava assim para mim, olha, essa programação aqui não vai ser mais neste lugar, mudou o lugar também desse evento, e somos nós também que estamos organizando. Então, se aqui atrasou, nesse outro lugar também vai atrasar, mas vem aqui que eu vou te colocar nessa condução para você ir lá. E eu pensava comigo, nossa, mudaram o evento, o local do evento, e ninguém avisou para mim que ia levar a palavra, que mudou o endereço, e eu ficava muito angustiada com isso. Mas eu entrava naquele veículo parecido com uma van, uma Kombi, e ali dentro daquele veículo tinha muita gente também. A van estava cheia e eles estavam ali tendo oportunidade para falar, só que essa oportunidade não chegava até mim. E uma pessoa que pegou a oportunidade, ela começava a falar como se estivesse falando em línguas. E eu consegui entender o que essa pessoa estava falando. E aí eu repreendia dentro de mim, porque era blasfêmias contra Deus. E aí eu falava depois em voz alta, só o Senhor é Deus. E quando eu falava só o Senhor é Deus, aquela pessoa se calava e ela não conseguia mais falar. E aí eu ficava até meio preocupada, porque eu pensava, nossa, eu estou interrompendo essa pessoa. Mas então, o filme ele acaba dentro desse veículo. E aí eu fiquei por dias angustiada com esse sonho que eu tive, até que o Senhor me revelou. E eu estou trazendo essa mensagem agora porque esses dias eu tive um outro sonho também com uma tsunami, mas que eu não vou contar aqui para vocês hoje sobre isso. Mas quando eu tive esse outro sonho, o Senhor me revelou, o Senhor falou comigo, olha Raquel, aquele sonho que você teve lá, ele é sobre o que a igreja está passando hoje. E aí o Senhor me fez lembrar daquela revelação que foi dada lá em dezembro, que era alertando sobre o que está acontecendo nos dias de hoje. E aí eu vou trazer para os irmãos a interpretação desse sonho. O Senhor, ele me contou nessa reunião de oração que essa onda gigante que eu vinha varrendo ali aquele edifício, era essa mensagem que eu tinha urgência para levar naquele dia, porque a palavra iria alertar a todos que estavam ali naquele culto que aconteceria algo que colocaria todo mundo ali em risco e que todo mundo teria que fugir daquele lugar, teria que fugir daquele ambiente antes que aquela onda pegasse todo mundo. E a diferença do tempo, que ali eu pregaria 10h30 da manhã e na outra igreja eu iria pregar na parte da tarde, era porque essa onda, ela também ia atingir aquela outra localidade. Eu deveria levar essa mesma alerta para aquela outra localidade, só que ela ia chegar depois, ia ter um tempo maior para que aquela outra igreja se preparasse, e os efeitos daquela onda seriam menores naquela outra localidade. Então, na verdade, a palavra ela tinha urgência para poder alertar a igreja do que estava para acontecer, para a igreja se preparar. Só que a palavra estava sem oportunidade na igreja, porque a igreja estava muito envolvida com seus eventos, muito envolvida com seus negócios terrenos e esquecendo de dar prioridade para a palavra. Por isso que eu trouxe aqui essa passagem que fala sobre o Templo de Salomão,
para poder resgatar a finalidade do templo, que é oração, que é ter comunhão com Deus. E muitas vezes nos templos tem se perdido esse princípio, essa prioridade. E na casa de Deus tem feito muitas coisas, mas não tem dado prioridade à palavra, não tem dado prioridade à oração. Por isso que nós vamos ver aqui Jesus falando de forma muito severa, a ponto também dele derrubar as mesas dos cambistas e as cadeias do que vendiam pombas no templo. Lá em Mateus 21, 13, Jesus disse assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Então o Senhor Jesus ele chegou indignado no templo quando ele entrou e ele foi expulsando todos que estavam ali vendendo e também os que estavam comprando. E o Senhor Jesus lembrou das escrituras sagradas falando que a minha casa será chamada casa de oração. Então eu quero dizer aqui para a igreja, para a liderança da igreja, que esse mal que está atingindo o mundo e também sobreveio sobre a igreja é para que todos nós venhamos a saber, a recordar que a casa do Senhor ela é casa de oração. Ela é casa que a exclusividade dela é que as pessoas entrem ali para poder buscar a Deus e ouvir ao Senhor. E em muitos lugares, assim como nós lemos aqui que aconteceu lá na época de Jesus, o templo ele tem virado covil de salteadores. As pessoas estão com outros propósitos diferentes do que foi consagrado o templo. E essa é uma alerta muito importante para esses dias, porque nós estamos diante de um momento histórico da humanidade.